Olá, amigo. Seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. O filósofo italiano Stefano Fontana considera que a declaração Fiducia Supplicans é filha direta da Amoris Laetitia. Não se trata, por conseguinte, de um acidente de percurso, de uma ligeireza do cardeal Fernandes, mas sim de um fio condutor, de um plano, de uma agenda que aqui obedece e que tem a sua origem na Amoris Laetitia. E penso que nós podemos ver isso se analisarmos alguns textos, alguns parágrafos, tanto da Fiducia Supplicans como da Amoris Laetitia, para vermos o acertado desta posição filosófica de Stefano Fontana. Da Fiducia Supplicans são sobretudo os números 31 e 32 que merecem a nossa atenção crítica, porque neles se concretiza justamente esta surpresa que causou de facto na Igreja, em vastíssimos sectores, uma onda de choque e, portanto, também de reação a respeito desta declaração no que diz respeito às bênçãos pastorais. Há aqui uma ficção, há aqui uma acrobacia intelectual do cardeal Fernandes para distinguir bênçãos litúrgicas de bênçãos pastorais, como se fossem grandezas diferentes, tanto mais que as bênçãos são dadas pelo sacerdote, pelo bispo ou pelo sacerdote, na sua condição de representante de Cristo, in persona Christi capitis, quer seja na celebração dos sacramentos, propriamente ditos, na presidência dos sacramentos, do batismo à ordem ao matrimónio, quer seja nos sacramentais. Portanto, todas as bênçãos, seja elas de uma forma ou de outra, no interior dos sacramentos ou fora, portanto, sejam bênçãos litúrgicas, sejam bênçãos dos sacramentos, são sempre atos litúrgicos. Por mais simples que sejam. Porque as pessoas vêm ter com o sacerdote, vêm ter comigo, por exemplo, pedindo a bênção porque eu sou padre. E, portanto, a minha bênção tem sempre a natureza em nome de Cristo e da Igreja. Portanto, é uma liturgia. E por isso esta separação entre bênçãos litúrgicas e bênçãos pastorais é fictícia. Porque corresponde a uma outra distinção comum, sobretudo neste pontificado, e que está presente na Amoris Laetitia, entre a teoria, a dogmática, os princípios e a pastoral. O Papa Francisco várias vezes considera os princípios, a teologia dogmática, verdadeiros, não põe em causa. É por isso que, por um lado, diz a doutrina perene da Igreja, que é, no fundo, a dogmática sacramental, a teologia dogmática, mas a teologia moral é também dogmática, isto é, inspira-se diretamente nos princípios da dogmática. E por isso, nos seus documentos, Amoris Laetitia, agora, a Fiducia Supplicans, diz: nós não tocamos no magistério perene da Igreja, na dogmática. No entanto, devemos ter em conta as situações particulares, de tal modo que são as situações particulares que não devem ser iluminadas a partir da dogmática, mas sim ser a partir das situações particulares que se cria uma doutrina que pode contradizer a teoria dos princípios dogmáticos. Esta é uma grande viragem no magistério da Igreja, que, do ponto de vista da moral, contradiz, de facto, por exemplo, a Veritatis Splendida de João Paulo II. A Veritatis Splendida de João Paulo II, por exemplo, mas na linha já do que vinha o Concílio Vaticano II, considera situações intrinsecamente más. Por exemplo, o homicídio de um inocente é intrinsecamente mau.
Não se pode, independentemente das circunstâncias, o adultério é intrinsecamente mau. O exercício da sexualidade fora do matrimónio é intrinsecamente mau. Por exemplo, na homossexualidade ou nas relações, enfim, imorais fora do matrimónio. São intrinsecamente mau, independentemente das circunstâncias. Ora, o que acontece nesta proposta de um novo paradigma que se encontra na Amoris Laetitia e que aqui é praticado na Fiducia Supplicans é um paradigma que parte das situações concretas e existenciais pastorais para daí elaborar uma teoria que pode chegar a contradizer os princípios. Isso verifica-se nestes números da declaração Fiducia Supplicans, número 31 e 32, e na Amoris Laetitia, no número 305. É por isso que o filósofo Stefano Fontana considera que, para nós compreendermos a Fiducia Supplicans, devemos ir à Amoris Laetitia, porque corresponde, esta é uma etapa, corresponde a um plano, a uma agenda, digamos assim, e nós não sabemos o que é que virá depois. Então, vejam como se dá esta inversão. A partir da praxis, elabora-se uma doutrina que vai contradizer os princípios. Por exemplo, é o número 31 e depois o 32 que nos chama a atenção para isso. No horizonte aqui delineado, coloca-se a possibilidade de bênçãos de casais em situações irregulares e de casais do mesmo sexo. Reparem a nova linguagem. No texto da Declaração da Congregação da Doutrina da Fé de 2021, assinado por Ladaria e pelo Papa Francisco, falava-se em pessoas em uniões de pessoas do mesmo sexo, neste caso dos homossexuais. Aqui fala-se em casais do mesmo sexo. Portanto, já uma novidade da linguagem que não é adequada, porque casais em situações irregulares é possível, porque é um homem e uma mulher, a complementaridade. Casais de pessoas do mesmo sexo são pessoas iguais, portanto não há uma complementaridade. Pode haver uma relação de amizade, etc., como aqui se considera a pedir a bênção para essas situações particulares, para estes elementos particulares de alguma bondade e verdade em todas as relações, como de resto em todas as coisas, tanto no que diz respeito à verdade como no que diz respeito ao bem, é sempre a verdade e o bem que sustenta mesmo o que é falso e o que é mau. Como de resto Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino diziam que o mal e a mentira são parasitários. Aliás, o nosso poeta filósofo diz o mesmo. Quando António Aleixo tem aquela quadra sublime do ponto de vista filosófico, que eu tenho várias vezes citado. Para a mentira ser segura e atingir profundidade, tenta dizer à mistura qualquer coisa de verdade. E por isso não admira que em todas as relações humanas e de casais em situações irregulares ou casais do mesmo sexo, há sempre elementos de bondade e de verdade que dão sustentação àquilo que é intrinsecamente mau. Então, no horizonte aqui delineado, coloca-se a possibilidade de bênçãos de casais em situações irregulares e casais do mesmo sexo, cuja forma não deve encontrar nenhuma fixação ritual da parte das autoridades eclesiais, a fim de não produzir uma confusão com a bênção própria do sacramento do matrimónio. Está aqui esta ginástica, esta acrobacia intelectual dos conceitos, porque a bênção é sempre do sacerdote, a bênção é do bispo, como eu acabei de dizer, e por isso umas e outras são sempre litúrgicas, digamos assim, porque é nome de Deus, não é? Nestes casos, concede-se uma bênção que não só tem um valor ascendente, mas que é também uma invocação, a invocação de uma bênção descendente da parte de Deus mesmo, sobre aqueles que, reconhecendo-se indigentes e necessitados da sua ajuda, não reivindicam a legitimação do seu próprio status. Quer dizer, seria o cúmulo. Quer dizer, reivindicar de Deus uma bênção como se nós tivéssemos direito, não é? Seria o cúmulo. Não chega a esse ponto, mas não fica muito longe quando diz: mas mendigam que tudo aquilo que de verdadeiro e bom
e de humanamente válido está presente nas suas vidas e nas suas relações, seja investido, sanado e elevado pela presença do Espírito Santo. Quer dizer, o conjunto, o seu estado, não é reivindicado a sua legitimação, mas há sempre elementos bons. Quer dizer, é impressionante. Estas formas de bênção exprimem uma súplica a Deus para que conceda aquelas ajudas que provenham dos impulsos do Espírito Santo, que a teologia clássica chama graças atuais. Para que as relações humanas possam amadurecer, crescer na fidelidade à mensagem do Evangelho. Como é que pode crescer fiéis na mensagem do Evangelho quando o status em que vivem contradiz o próprio Evangelho? Libertar-se das suas imperfeições e fragilidades e exprimir-se na dimensão sempre maior do amor de Deus. Por isso a Igreja acolhe todos aqueles que se aproximam de Deus de coração humilde, acompanhando-os com aquelas ajudas espirituais que consentem a todos compreender e realizar plenamente a vontade de Deus, a sua existência. Plenamente, quer dizer, o seu status contradiz, mas vão realizar plenamente porque subjetivamente tem outra percepção. Mas isto torna-se claro na Amoris Laetitia. Então, na Amoris Laetitia, no número 305, diz assim: por causa dos condicionalismos ou fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não seja culpável ou não seja plenamente, possa viver na graça de Deus. Cá está aqui o contraponto entre a objetividade de uma situação que contradiz a lei divina, por exemplo, o adultério, contra o subjetivo. Subjetivamente não são culpáveis, objetivamente estão numa situação de pecado. Subjetivamente não são culpáveis. Então, possam viver na graça de Deus. Quer dizer, é aqui a própria experiência subjetiva que dita uma nova lei que contradiz o princípio fundamental da própria revelação. Possa viver em graça de Deus, amar e possa também crescer na vida da graça e da caridade, recebendo para isso a ajuda da Igreja. O filósofo Stefano Fontana considera este número a reviravolta da moral clássica da Igreja, da moral tradicional, que contradiz, de facto, o próprio magistério expresso na encíclica Veritatis Splendor de João Paulo II. Depois desta nota clássica, a nota da controvérsia, em certos casos podia haver também a ajuda dos sacramentos. Quais? Naturalmente que os sacramentos tinham aqui a penitência e a Eucaristia. Por isso, e agora cita-se a si próprio, Evangelii Gaudium, por isso aos sacerdotes lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar de misericórdia do Senhor. Eu considerei próprio insultado nesta afirmação, uma câmara de tortura. Eu já me confesso desde a tenra idade, e sou sacerdote já há tantos anos. Onde é que eu fui submetido a uma câmara de tortura? Nunca, dos meus confessores, me torturaram no confessionário. Eu julgo não ter torturado ninguém. Eu senti-me um bocado insultado nesta acusação. Não deve ser uma câmara de tortura como se alguma vez fosse. É claro que o sacerdote tem de perguntar para perceber melhor a situação, mas eu falo sempre na caridade. E de igual modo assinalo que a Eucaristia não é um prémio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. O que é que isto quer dizer? Ser perfeito. O que é que significa ser fraco? Será que alguém pode ser perfeito perante Deus? Mas o que me surpreendeu mais foi que os bispos de Buenos Aires organizaram um documento com critérios básicos para a aplicação do capítulo 8º da Amoris Laetitia, que é o capítulo de controvérsia, e sobretudo este número que acabei de citar, e a nota respectiva. No número 5, no parágrafo 5 destes critérios, diz-se o seguinte: quando as circunstâncias concretas de um casal a tornem factível, especialmente quando ambos sejam cristãos com uma caminhada de fé, é possível propor o empenho de viver na continência, que era o que São João Paulo II, na Familiares Consórcio, propõe. Viverem na continência, isto é, viverem como irmãos. A Amoris Laetitia não ignora as dificuldades desta opção.
e deixa aberta a possibilidade de aceder ao sacramento da reconciliação. Quando se fracassa neste propósito, quer dizer, um casal divorciado, recasado, que procura viver como irmãos, segundo a recomendação de João Paulo II, na Familiares Consórcio, mas depois é fraco, vai-se confessar deste, deste pecado de não terem sido continentes, mas permanecem no estado irregular. E o mais interessante, ou surpreendente, é que remete para o ensino de João Paulo II numa carta que escreveu o Cardeal Balme. Ora, eu fui ver essa carta. A carta ao Cardeal Balme escreveu João Paulo II por ocasião de um congresso ou de uma ação de formação para jovens sacerdotes ou para confessores, não é? Recordando a doutrina tradicional da Igreja sobre o sacramento da penitência e, portanto, as condições, o exame de consciência detalhado, pormenorizado e depois, naturalmente, o juízo do sacerdote e a absolvição quando é o caso. E recomendava que o sacerdote procure ter conhecimento das condições subjetivas do penitente se está verdadeiramente arrependido, mas não faça condicionar absolutamente a sua absolvição do propósito firme e absoluto de nunca mais na sua vida voltar a pecar. Tanto mais que os pecados, as pessoas, ouve-se muitas vezes, e é verdade, faço sempre os mesmos pecados. Portanto, aceitar a sinceridade do penitente no ato da confissão e da penitência e absolver o penitente. Não há nenhuma menção a situações irregulares. Por isso eu considero uma desonestidade científica deste documento para documentar a questão do acesso aos sacramentos de pessoas em situações irregulares com um documento do Papa João Paulo II, quando recorda o Cardeal Balme para dar instruções aos que participavam nesse congresso ou nesse encontro para terem consciência do que significa verdadeiramente o sacramento da penitência e as condições fundamentais para que se há absolvição. Eu considero que realmente eu fiquei um bocado surpreendido e até mesmo chocado com esta desonestidade intelectual dos autores destes critérios dos bispos de Buenos Aires. O Papa Francisco mandou uma carta aos bispos de Buenos Aires, dirigida ao bispo Sérgio Alfredo Lefenoy, delegado da região, congratulando-se com este documento e dizendo o seguinte: o texto é muito bom e explicita cabalmente o sentido do capítulo 8 da Amoris Laetitia. Não há outras interpretações. E estou certo de que fará muito bem. Não há outras interpretações. Quer dizer, textos ambíguos, como são de um modo geral os textos deste pontificado, admitem só uma interpretação. É o máximo. Realmente, nós estamos, meu caro amigo, num tempo trágico ou cómico, verdadeiramente. O que nos anima é, por exemplo, o que está a acontecer em África. O cardeal Fridolin Ambongo, presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e de Madagascar, e arcebispo metropolita de Kinshasa, publicou em 11 de janeiro deste ano de 2024 um comunicado em nome de todos os bispos da África, afirmando que não haverá bênçãos dadas aos casais homossexuais em todas as igrejas de África. E diz assim: no seio da Igreja Família de Deus em África, esta declaração fidúcia súplicas provocou uma onda de choque. Ela semeou confusões e perturbações nos espíritos de numerosos fiéis leigos, de pessoas consagradas e mesmo de pastores, e suscitou vivas reações. Não foi só em África. Não foi só em África, foi também na Ásia, foi também na América, nos Estados Unidos, na Europa. Claro que houve conferências episcopais, ou conselhos permanentes de conferências episcopais, como a portuguesa e a francesa, para não falar já na Bélgica e na Alemanha, que estão em sintonia com esta fidúcia supplicans, renovando ou afirmando a comunhão com o Papa. Todos nós estamos em comunhão com o Papa. Eu também estou em comunhão com o Papa,
mas pratico neste momento aquilo que se chama a parésia, isso é a coragem de proclamar a verdade, porque estou em comunhão com ele, mas não em comunhão com esta declaração ou com alguns aspectos da Amoris Laetitia que levantam problemas de natureza filosófica e teológica. Mas estamos, enfim, como eu dizia, em tempos de trágico-cómicos. Mas, enfim, não devemos desanimar nem perder o ânimo, porque o Senhor da Igreja é o Senhor e está. Jesus Cristo é o Senhor da Igreja, Ele é a sua esposa e está a agir, está em ação através de estas reações, através de tantos bispos e sacerdotes e povo de Deus, conferências episcopais, com todo o continente africano. O que nos anima a pensar que talvez seja de África que venha a renovação da Igreja na sua fidelidade constante àquilo que é a verdade, sempre por todos e por toda a parte proclamada como verdade. Porque, conforme o Código de Lerins, de São Vicente de Lerins, a verdade é comunhão, aquilo que é por todos, por toda a parte e sempre acreditado, sem rupturas. E por isso é nesta fé, é nesta esperança que permanecemos. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima conversa dominical, se Deus quiser.